mensageiro dessa noite. Vamos orar por ele? Deus, em nome de Jesus, estamos orando pelo teu servo, o diácono Ferdinando Valério. Pai, ele é o mensageiro dessa noite, Pai. Estenda as tuas mãos sobre ele, ilumine a sua mente, faça ele lembrar de tudo aquilo que ele leu e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez, irmão, motivo de alegria estar aqui, junto com os irmãos. Glória. Esse Deus é maravilhoso. Ontem eu estava no trabalho, já próximo de largar, aí eu abri a Bíblia no livro de Neemias. Eu convido a igreja a ver suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Oh, glória. Ele fica antes de Jó, viu, irmãos? E Jó é o profeta anterior a Jó. Amém? Amém. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, capítulo 4, versículo 1 de Neemias. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estavam com ele Tobias o Amonita, e disse ainda: que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro. O versículo 4 que diz: ouve, ó nosso Deus, que somos todos desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Poder sentar, irmão. E ouvinte da palavra de Deus, amada igreja, desde que nós ouvimos aqui foi restauração. Deus queria simplesmente que trouxesse essa palavra. Quando chegou ali, eu estava lendo, quando eu li Neemias, o pastor disse: você que vai dar a palavra. Eu disse: mas Deus, logo eu, mas se ele me deu antes, ontem me deu Neemias, o homem que restaurou a Jerusalém contra todos os seus inimigos. E não é fácil, irmão. Quando nós passamos por algumas decepções, os inimigos se levantam a zombar de nós, como foi dito aqui pela nossa dirigente no primeiro versículo do dia, que diz: maior é o que está conosco. Eles são muitos, mas não são tão fortes quanto o que nós servimos. Porque nesta tarde, irmão, Deus quer que nós oramos pelos nossos opressores. Aqui, quando Neemias apresentou eles a seus opressores, aquele povo que tinham destruído Jerusalém e não queria ver era restaurada, Deus apresentou ele a Deus. Neemias apresentou ele a Deus. E nessa tarde, irmão, nesta noite, nós o que devemos fazer é entregar os nossos opressores nas mãos de Deus, para que Deus faça a sua vontade. Não haja com furor, porque Neemias muitas vezes, quando soube que ele tinha pessoas infiltradas no meio desse povo, aí quando estavam se preparando para atacar Jerusalém, ele disse a Neemias, Aí disse: Neemias, estou se preparando para nos atacar. O que foi que Neemias fez?
todo o povo teve que se desdobrar 24 horas. Quem trabalhava de dia ia vigiar de noite. E é assim que nós devemos estar. O inimigo não está feliz com a nossa presença aqui. Muitos dizem: o que é que vocês vão fazer ali? Uma terra de ninguém. Mas é aqui que Deus quer operar. A gente pregar num lugar que tem muita gente, levar a palavra de Deus, onde o Evangelho está lá 24 horas, é muito bom. Deus quer ver aqui. É no deserto que Ele nos prova. Eu fico olhando, muitas vezes o diácono João foi criticado quando vinha para cá sozinho. Mas Deus tinha plano na vida dele. Quando se olha o tempo dele assim, mas não teve nenhum dinheiro, não teve nada, teve o dinheiro dele, é Deus, foi Deus o dinheiro dele. Para hoje nós estarmos aqui nos congratulando, levando boas novas, e Deus quer restaurar. É só nós nos prostrarmos mais diante deles. Como disse o profeta Isaías no seu livro, no capítulo 34, versículo 16, que diz: buscai ao livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Porque quando nós buscamos a palavra de Deus, muitas vezes, quando estamos em tribulação, o inimigo nos perseguindo, nós só queremos abrir a Bíblia para ouvir uma profecia de bênção. Às vezes, muitas vezes, nós temos que ser corrigidos por alguma coisa. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Muitas vezes a gente diz: mas Deus, eu oro tanto, busco tanto, e minha bênção não chega, porque está faltando algo. A gente tem que buscar a palavra de Deus, mesmo que seja de correção. Porque muitas vezes a gente, quando está com os problemas da gente, só queremos ouvir bênção. Oi, tem um hino que diz: é só vitória, mas a gente não vai chegar à vitória se não tivermos luta. É verdade. E é na luta que Deus quer nos provar até quando vai nossas forças. Neemias sempre buscava a Deus. Quando surgia alguma novidade que o povo queria atacar o trabalho dele, do povo, ele ia a Deus. E é na oração. Feito lá na nossa escola, na terça-feira, o pastor Dauro disse terça-feira, disse: olha, nós temos uma arma tão grande que o inimigo não pode com ela de jeito nenhum. É o joelho e a palavra. Aleluia. E quando nós buscamos a palavra, nos ajoelhamos, Deus nos dá a resposta, que Ele não quer que nenhum dos filhos seus sofra. Venha a tempestade, venha as perseguições, mas nós temos que estar ali firmados. E nesta tarde, Deus está dizendo que vai restaurar. Eu não sei o que é que Ele quer restaurar, mas vai restaurar muita coisa na vida de alguém, na nossa vida. Porque às vezes é um pequeno empecilho que está nos impedindo de obtermos a vitória. Mas nesta noite Deus quer que nós nos examinemos, vejam o que é que está faltando para recebermos a nossa bênção. Se é um mal entendido com um parente, com um vizinho, se é um menear de óleo, a gente olhar de lado com o vizinho, Deus, a gente tem que nos ajoelhar e pedir a Deus o que é que está faltando. Vai na palavra, busca a palavra, pede discernimento a Deus. Deus, o que é? Que quando Neemias quis restaurar Jerusalém, foi ao rei: eu quero que o Senhor me dê carta branca para eu passar em todas as cidades que eu quero dar meu povo. E quando ele voltou, ainda teve povo lá que, quando começou a escassez das coisas e o povo começou a reclamar, os grandões, os deputados, o governador e o rei prendendo, comprando o povo dele ainda para escarnecer. Ele disse: Senhor, foi ao Senhor, pediu oração, orou, chegou lá e disse para o governador: eu quero que o Senhor restitua tudo que o meu povo tem direito. E Ele quer restituir o que nós temos direito, que nós perdemos. Deus quer restituir. Para isso nós temos que buscar Ele, o Rei. Ele é quem pode nos dar, porque eu não posso te dar. O que posso te dar é emprestar meu joelho para orar contigo, para te ajudar em oração. Porque muitas vezes tem pessoas que estão passando tribulação de: irmão, ore por mim, e não vai orar.
vou à frente. Se o problema é meu, porque eu vou pedir a meu irmão para orar por mim? Eu é que tenho que orar. Neemias, ele como líder, ele podia pegar o povo dele e vai e faça, reconstruir o muro. Mas ele não. Ele estava na frente da batalha. Porque Deus quer assim, quando Deus quer nos abençoar, Ele quer primeiro que nós façamos, para depois pedirmos a alguém. Não adianta eu estar pedindo ao irmão para orar por mim se eu não estou buscando. Como é que eu quero que Deus me abençoe? Deus nessa noite quer dizer, vamos buscar mais. Que quando o povo, todo o povo que estava se reunindo contra Neemias, que viu Jerusalém restaurada, aí ele disse, agora eu quero o resto do povo que está no cativeiro voltem. E voltou todos. E voltou todos para o mesmo lugar que deixaram. Ele, a primeira providência que ele teve foi procurar o livro das famílias que viviam em Jerusalém. Depois de restaurar, disse, eu quero esse povo todinho de volta. E Deus quer restaurar tudinho, quer te dar tudo de volta. Está lá escrito no livro dele que você perdeu. As perseguições são grandes, mas Deus também está conosco, porque é maior que está conosco. As batalhas virão. Crente que não tem batalha, ele não está muito bem no Evangelho, porque quando nós estamos firmes, as pedradas vêm. Ninguém vê alguém jogar uma pedra numa árvore que não dá fruto, mas quando você está dando fruto, as pedradas vêm. E é nessas pedradas que nós devemos nos firmar. Nós vamos construindo uma rocha para nos ficar mais firmes, porque muitas vezes o inimigo usa até parente nosso para nos tirar da presença dele. Mas Deus é conosco, Deus é contigo, e Ele quer nos restaurar. É família, é trabalho, é a fé, que às vezes os problemas são tantos que até nós ficamos mais fracos na fé, mas Deus nessa noite Ele quer restaurar. Amém. E é na restauração que Ele quer, para que nós possamos cada dia mais os glorificar. Porque o empecilho foi grande para nós chegarmos até aqui hoje, viu, irmão? 11h30 da manhã, a Claudete chegou da igreja e disse, a gente não vai, que não tem motorista para o carro da gente. De glória a Deus. Mas a gente vai com Manassés, mas o carro da gente vai ficar. 11h30 do dia, descer da escola dominical. 12h40 liga a Valéria. Olha, Nino está saindo do quartel, vai levar a gente. O inimigo se levanta, todo empecilho aparece, mas quando é para a obra de Deus, Ele é a solução. Ele resolve todos os nossos problemas. Por isso que nós devemos agradecer Ele todo dia. Se a nossa bênção não chegou, se a sua bênção não chegou, busque mais, porque Ele não dá mais do que nossas forças suportam. Vem lágrimas, vem perseguição, mas a vitória é melhor. Para nós darmos mais valor, porque como se diz um adágio popular, o que vem fácil, fácil vai. Nós só damos valor quando perdemos, e quando restauramos é que nós vamos dar mais valor ainda, para não perder novamente. Eu vou ficar por aqui, irmão, que a hora já é chegada. Tem os irmãos que estão escalados lá no Recife, para nós não demorarmos. Eu agradeço a Deus essa rica oportunidade. Foi só a confirmação que Deus falou essa tarde, só restaurar. Deus quer restaurar tudo que nós perdemos. Até a nossa fé que está fraquinha, Ele quer nos colocar mais ainda. Porque não é em vão. Eu me lembro da primeira vez que eu fiquei, irmã Joselina disse, volta e quer ir, Ele vai no meu lugar. E eu acredito que Deus vai fazer algo. Aí eu disse a ela, se prepare, irmã, que a senhora volta de posse de vitória. Foi a primeira notícia que eu recebi em casa, volta e voltou. Não tem coisa melhor, irmão, do que o sacrifício. Eu tinha vontade de vir, mas Deus queria que ele viesse para se salvar aqui. Então, muitas vezes a gente tem que negarmos o nosso bem-estar por uma alma. Se Deus queria se Deus colocou para ele vir, porque tinha algo para ele aqui. E não é em vão. Toda vez que chegam, às vezes eu estou trabalhando, quando eu ligo, Claudete, e aí, como foi o culto? Foi uma benção. Feito o irmão Joselita disse, você sabe, daqui é 12 de maio, quem vem uma vez não quer deixar de vir mais não. Claudete disse que ela ficou até triste quando disse que não tinha carro para trazer ela. 2 domingos seguidos sem ir para Itapissuma, eu não aguento. Isso é Deus que faz isso. Às vezes a gente está lá, às vezes eu estava conversando ali com o irmão Pedro, eu disse, aqui parece que a gente está em outra dimensão. A gente sente mais Deus trabalhar.
É isso que dá o prazer de nós estarmos aqui, buscar alma faminta. Chegamos tarde, mas não deu tempo de sair para evangelizar. Mas eu creio que futuramente nós vamos chegar aqui uma caravana de manhã. Começar a evangelizar de manhã. Para quando chegar essa hora a igreja está cheia. E quem sabe Deus vai operar mais ainda no meio dos irmãos, no meio da igreja, para dar mais possibilidade de não ficar esse culto só da tarde, ficar de noite também. E para isso nós estamos orando. E Deus não vai nos deixar sem resposta não. Que Deus continue abençoando a igreja, irmão.